Bom dia pessoal, começamos mais uma live nessa quarta-feira, graças a Deus. Enquanto o Instagram, vai enviando aí a live. Bom dia, Belinha! Bom dia, Alice! Sejam bem-vindas! Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos, tá? Começamos mais uma live aqui, tá bom? E vamos começar, né, gente? A nossa quarta-feira da melhor forma, que é como? Quem entregando o nosso dia, consagrando o nosso dia a Ele. Claro, começando o nosso dia da melhor forma, né? Então, quero te desejar um muito bom dia pra você, pra sua casa, pra sua família, tá? Que Deus venha te abençoar grandemente. Que Deus venha abençoar o seu lar, a tua casa, os teus filhos, teu companheiro, tua companheira. Que venha ser um dia diferente, né? Uma quarta-feira diferente. Chegamos aí mais ou menos no meiozinho da semana, né? Chegamos aí no meio da semana, a glória de Deus. E é isso aí, gente. É isso aí. Vamos seguir firme aí, né? Aguardando. Espero que tenha chegando muitas boas notícias na sua casa. Espero que esteja chegando muitas coisas boas, muitas novas experiências. Que esteja sendo uma semana de portas abertas, mas também que Deus venha fechar as portas que têm sido fechadas, né? Quanto antes, melhor, né? E é isso aí, gente. Bom dia, Débora! Seja bem-vinda! Vamos começar a nossa quarta-feira da melhor forma, começando com o nosso devocional, com o nosso tempo com Deus. Bom dia, Jadson! Seja bem-vindo, querido! Vamos começar aí o nosso dia da melhor forma que a gente pode começar, né? Que é entregando o nosso dia ao Senhor, consagrando esse dia a Deus, escutando, né, a palavra, meditando na palavra. A Bíblia fala que a gente tem que meditar nela dia e noite, e realmente eu vejo uma diferença muito grande quando a gente começa o dia escutando a palavra de Deus. Quando a gente começa o dia escutando a palavra de Deus, a gente já tem um dia diferente. Já parece que o dia começa a gente já sendo blindado, né? De todas as portas que se abrem pra gente, enfim, das brechas, né? Que a gente pode abrir sem querer, né? Mas quando a gente entrega o nosso dia ao Senhor, a gente parece que fica mais forte. A gente alimenta o nosso espírito. E com o espírito alimentado, né? A gente consegue resistir aí muitas das vezes que a gente poderia estar perdendo a paciência, se estressando. Às vezes, quando a gente começa o dia assim, na maioria das vezes, né? Nós somos todos os dias a gente está sujeito, né? A falhar e tal. E quando a gente está com o espírito alimentado, a gente tem mais resistência a isso. A gente está mais concentrado, conectado com o Senhor. E então, a gente consegue, né? Ter uma administração melhor ali das nossas atitudes, das nossas ações. Uma melhor administração até mesmo das nossas emoções, porque nós estamos com o nosso espírito alimentado, né? Todo dia nós alimentamos a nossa carne, o nosso corpo, que é necessário, que é preciso, né? Todo dia a gente alimenta o nosso corpo, né? A gente se alimenta, a gente toma café, a gente almoça, lancha, janta, enfim. Então a gente também tem que ter o nosso momento de alimentar o nosso espírito, que é muito importante a gente alimentar o nosso espírito, né, gente? Há uma importância genuína nisso, de estar com o espírito alimentado, né? Jesus, várias vezes, ele se retirava para poder ter um momento a sós com o Pai, né? Ele estava sempre ali com o pessoal, mas ele precisava ter aquele momento com o Pai em secreto, né? Então, assim, eu também te convido no dia de hoje. Eu não sei se você já teve esse momento, mas se você ainda não teve, que você também tire esse tempo para ter um secreto com o Pai. Que você também tire esse tempo para ter esse momento com Deus sozinho. Você e Ele. Um relacionamento, não é? Então, tire um tempo do dia para isso. De preferência na parte da manhã, porque no decorrer do dia é muita correria e então a gente acaba deixando para fazer depois e não faz. Por isso que é sempre bom fazer pela manhã, porque aí a gente não deixa de fazer, né? E a gente já começa o dia bem.
Assim como ir para uma academia pela parte da manhã, né? Então, eu acho tão importante a gente começar o dia dessa forma, da melhor forma, que é começar o dia aqui, na live, né? Ouvindo a palavra, né? Meditando na palavra, em nome de Jesus, né? E é isso, gente, meditando também na palavra do louvor, né? Eu amo esse louvor, de coração, eu amo esse louvor. Por quê? Por que eu amo esse louvor? Além de ser um dos louvores antigos, que são os que eu mais gosto, mas ele fala, estou voltando à minha verdadeira essência, né? Bom dia, Elaine. Por quê? Voltando à nossa verdadeira essência, né? A verdadeira essência é a essência que nós nascemos, né? Nós nascemos com essa essência, nós temos essa essência, a verdadeira essência. Bom dia, Léo. Bom dia, seja bem-vindo, né? Então, assim, essa verdadeira essência é a essência que Deus, é a essência de Deus, né? Nós somos uma parte de Deus também, né? Deus soprou em nós pequenas partes dele. Ele soprou o sopro, né? Ele soprou sobre nós pequenas partes dele. Então, nós temos a essência de Cristo, nós temos a essência de Deus. Mas no decorrer da nossa vida, da nossa criação, nós vamos aprendendo coisas, nós somos programados, né, de acordo ali nós somos programados de acordo com a nossa criação, né, a criação dos nossos pais, tudo aquilo que a gente ouviu, viu e sentiu, tá? Então nós somos programados, então nós vamos o quê? Criando meio que um ego e saindo da nossa verdadeira essência, né? A essência. Por que Deus fala pra gente ser como criança? Porque a criança, ela tem a verdadeira essência. A criança, por que a criança ela não tem medo de nada, ela não tem vergonha, ela cai, ela levanta, ela não tem vergonha, ela tenta fazer alguma coisa, ela não consegue? Quantas vezes nós levantamos, né? Hoje, se você anda, é porque você não desistiu. Você caiu, você levantou, você caiu, você levantou, você caiu, você levantou. Quantas vezes, né? A gente era bebê, não é? Bom dia, Cleide, querida, seja bem-vinda. Deixa eu colocar nosso fundinho. Então, quantas vezes, quando a gente era criança, a gente caiu, a gente levantou, caímos, levantamos, caímos, levantamos. Por quê? Porque ali a gente estava na nossa verdadeira essência, a gente ainda não tinha sido totalmente programado. Nós somos como um CD virgem, né? A gente vai crescendo e a gente vai, né, vivendo. E aí os nossos pais, eles vão nos educando de acordo conforme for a nossa educação. A gente vai adquirindo medos, vai adquirindo traumas, né, vai adquirindo receios. E bom dia, Daniel, seja bem-vindo, querido, né? Então, assim, a nossa verdadeira essência foi a essência que Deus nos chamou para ser. Por que ser como criança? Porque ser criança, a criança ela vive na sua verdadeira essência. A criança ela vive na sua verdadeira essência, né? Como eu falei, você anda porque você não desistiu. Você anda porque você não desistiu. Porque você, quando era criança, você caiu, você levantou. Você caiu, você levantou. Por isso que hoje você anda, porque você não desistiu. Você insistiu. Você não tinha, quando você era criança, você não tinha medo. Quando você era criança, você não tinha receio, né? Receio de nada. Quando você era criança, você não se preocupava em saber se você está sendo aceito ou se você não está sendo aceito. Quando você era criança, você não estava nem aí se as pessoas estavam achando graça, estavam rindo de você. Você não estava se importando com o que os outros pensam a seu respeito. A criança ela é livre, a criança ela é autêntica, ela não tem medo de passar vergonha. Se ela faz e errou, ela faz de novo, porque ela sabe que uma hora ela vai acertar, né? Por isso que eu dei o exemplo de você cair e levantar. Quando a gente é criança, a gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta, até que a gente começa a dar os nossos primeiros passinhos. E quando pensa que não, a gente já tá andando sozinho, né? Sem o papai e a mamãe ficar segurando na nossa mão. Então, essa é a verdadeira essência, né? A verdadeira essência que Deus nos criou para ser. Uma pessoa que não depende de ninguém, não depende de necessidade de aprovação,
não precisa da aprovação de ninguém, que não tem vergonha, que é livre, desinibido. Essa é a verdadeira essência, faz parte da verdadeira essência, né? Às vezes, as pessoas ficam falando coisas pra gente, e eu praticamente já comecei, tá? A mensagem de hoje. E quantas vezes a gente é vetado, né? Você faz alguma coisa e é assim que começam os traumas, tá, gente? Você faz alguma coisa que você acha legal e alguém vira pra você e fala assim, não tá legal. Você vai e faz um trabalho, olha que legal, mamãe, olha que legal. E aí vem outra pessoa e fala assim, não tá tão bom. Aí você, opa, eu não sou tão bom quanto eu achava. Se você faz alguma coisa e mostra, ai, olha só que legal que eu fiz, olha só. Aí vem alguém e fala assim, olha, você não sabe fazer isso direito, deixa que eu faço. Aí é mais um trauma. E são essas coisas no decorrer do passado da nossa vida que vai fazendo a gente se desligar da nossa verdadeira essência. Aí a gente já começa a pensar no que as pessoas estão pensando ao nosso respeito. Aí você começa a se importar que se você fazer tal coisa, fulaninho não vai gostar, então você não vai fazer. A gente começa a se trair como ser humano. A gente começa a fazer as coisas para agradar o outro e não fazer para nos agradar primeiramente o Senhor. E a gente deixa isso de lado e começa a viver em prol de agradar as outras pessoas. Você começa a viver em prol de você fazer o que o outro espera que você faça, né? Você começa a viver dependente. Quando a gente fala que é dependente emocional, é isso. Você começa a fazer as coisas dependendo da outra. Dependendo se a outra vai gostar, se a outra vai aprovar, se a outra vai achar certo ou vai achar errado, né? Então, assim, a gente vai largando, vai deixando a nossa verdadeira essência, que é ser autêntico, que é ser criativo, que é ser desinibido, que cai, levanta, não importa, mas uma hora vai ficar de pé, né? Aquela essência de criatividade, de força, de que nasceu pra vencer, a gente vai se distanciando cada vez dela, cada vez mais, a gente vai ficando longe, né? A gente vai se distanciando. E aí esses traumas da nossa vida vai criando uma camada por cima da nossa verdadeira essência, mas essa verdadeira essência, ela ainda tá aí dentro de você. Ela existe, só que ela já tá tão coberta de tanta de tantos achismos que a gente vai tomando como verdade na nossa vida. Mas ela tá aí dentro de você. Ela tá aí dentro, ela tá guardada aí dentro. Em algum lugar ela tá. Ela tá escondidinha. Essa autenticidade, essa criatividade, essa espontaneidade. Ela tá aí dentro de você. Essa é a verdadeira essência habita dentro de você. Tá? Só que é isso. A gente é como se fosse... Como que eu vou dizer aqui um exemplo pra vocês aqui. Nós somos como lindas flores do jardim de Deus, o qual Deus soprou o fôlego da vida. Nós temos pedaços dele, que é o Espírito que ele soprou em nós, que veio dele, né? E ainda temos o Espírito Santo, que ele soprou em nós, sobre nós, né? Então nós temos pedaços de Deus dentro de nós, ok? Nós somos a imagem e semelhança dele. Só que conforme nós viemos para cá, para a Terra, nós nascemos com uma essência e devido aos acontecimentos do dia a dia, a vida da gente, nós somos moldados com ressentimentos, com traumas, com ensinamentos que são contrários àquilo que a nossa verdadeira essência tem, né? Que nós nascemos para ser. E a gente vai se afastando cada vez mais da gente mesmo, vai se afastando cada vez mais da nossa verdadeira essência, que é ser livre praticamente. A gente praticamente fica escravo das opiniões das pessoas, nós nos tornamos escravos dos achismos, dos gostos, né? Nós nos tornamos escravos até dos gostos das pessoas, porque você não faz aquilo que você gosta, você faz aquilo que o outro gosta ou que o outro gostaria que você fizesse. A gente vive baseado no achismo
dos outros. A gente vive baseado se o outro vai aprovar ou não. Você não faz o que você gosta, você não faz o que você quer. Você faz aquilo que você acha que o outro vai gostar. Você já faz pensando se o outro vai gostar ou não. Né? A gente se trai. Quantas vezes você quer dizer não, mas você fala sim? Quantas vezes você quer dizer sim, mas na verdade você quer falar não? Quantas vezes você se propõe a ir em lugares que você não gostaria de ir, mas você vai porque você quer agradar o outro? Não é? Quantas vezes você se propõe a estar em situações que você não gostaria de estar, mas você se colocou porque você tem medo de perder o outro? Mas você não tem medo de perder a si mesmo, né? Você tem medo de perder o outro, mas você não tem medo de se perder. Quando nessa vida a gente não tem nada, a gente só tem Deus e a nós mesmos. Porque os filhos vão embora. Os filhos nascem, crescem, assim como você. Você não saiu da casa dos seus pais? Eu não saí. São os filhos. Os filhos crescem e vão viver suas vidas, vão formar suas famílias, né? Assim foi a lei de Deus. Assim foi o que Deus deixou pra nós. Mas aí a gente vai e acha assim, mas aí eu tenho meu marido, tenho minha esposa. Mas até o seu casamento, na hora que Deus achar devido, Deus tira. Não tô falando de separação. Isso não tá no nosso vocabulário. O que tá no nosso coração é o quê? Nem marido, nem mulher a gente tem. Porque no dia que Deus achar necessário, Deus pode chamar teu marido, Deus pode chamar tua mulher. E aí você não tem ninguém. Seus filhos cresceram, seus filhos foram embora. Seu marido, sua mulher, o Senhor pode chamar a qualquer momento, porque nada é nosso. A única coisa que é nosso é a gente. É o Senhor que a gente tem e a gente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, gente. A nossa verdadeira essência, a gente tem que buscar por ela, de volta. A gente tem que buscar por ela. A nossa verdadeira essência é o que nos torna imagem e semelhança de Deus. Nós temos a essência dele. Ele nos deu a verdadeira essência. Por isso que na canção diz: a verdadeira essência és tu. Porque a verdadeira essência de Deus é nós termos a imagem e semelhança dele. Então, se ele é um Deus criativo, eu também sou. Se ele é um Deus amoroso, eu também sou amoroso. Eu também sou amorosa. Se ele é um Deus que é amigo, eu também sou amiga. Se ele é um Deus fiel, eu também sou uma pessoa fiel. Essas são as características de quem é a imagem e semelhança do Criador, de quem tem a essência dele. Então, se nós temos a essência de Deus, se ele soprou em nós um pedaço da essência dele, nós somos tudo o que ele diz que nós somos. Sua imagem e semelhança. As características dele, nós temos também as características dele. Nós temos as características de Deus, né? Então, assim, não se traia. Não se traia. Seja você. Você não tem ninguém. Eu não tenho ninguém. O meu marido não é meu. Eu não sou dele. Nós somos casados, sim, nós somos um. Mas ele não é minha propriedade. Eu não sou propriedade dele. No dia que o Senhor quiser levar, o Senhor vai levar. O que eu quero dizer é que a gente só tem Deus e a gente mesmo. Por isso que a gente não pode se trair. Por isso que a gente tem que estar ali conectado com a nossa verdadeira essência, entende? Isso é questão, gente, de amor próprio mesmo, sabe? É você se amar, é você não se trair, é você dizer sim quando você quer dizer sim e é você dizer não quando você quer dizer não, independente se aquela pessoa vai gostar ou não. Jesus, ele não andou aqui na terra se preocupando com quem ia achar certo ou quem ia achar errado o que ele dizia, o que ele ensinava. Jesus, ele não se preocupava com o dedinho de aprovação dos outros. Muitas das vezes
os fariseus, enfim, as pessoas daquele tempo colocavam ele à prova para saber o que ele ia fazer, se ele ia contra as leis de Moisés. E ele ensinava o que ele tinha que ensinar. Ele tinha uma vontade. Ele só queria fazer uma coisa, que era agradar ao Pai. Ele não dependia da aprovação de ninguém. Jesus era autêntico. Jesus, ele viveu a sua verdadeira essência. Ele viveu a sua verdadeira essência. Ok? Ele era livre. Jesus era livre. E tem coisa melhor do que a gente ser livre sem depender das nossas emoções totalmente corrompidas? Como eu falei, a nossa verdadeira essência, a essência de Cristo habita dentro de nós. Ela só está escondida. É a essência de quando a gente era criança, a gente era autêntico. A gente era sincero. Lembra que a gente falava que a gente, quando você era criança, você falava assim, ai meu Deus, falei. Ah, mas tudo bem, gente. Quantas vezes a gente fica se culpando porque a gente fica errando? Jesus, ele fala assim, só ele é o justo juiz. Ninguém tem o poder de julgar ninguém. A Bíblia fala que na mesma medida que eu julgar, eu serei julgada. Quer dizer, ninguém tem o poder de julgar ninguém. A única coisa que você... A maneira que você julgar, também você será julgada. Vai ser no mesmo preço, no mesmo tamanho. Mas Jesus, ele não se importava. Ok? Jesus não se importava. Jesus, ele estava ali fazendo o que ele achava que tinha que ser. Independente se os outros iam gostar ou não. Jesus fazia. Isso que eu acho mais lindo de Jesus. Como eu falei, gente, a gente não tem ninguém. A gente só tem a gente mesmo. Então a gente tem que respeitar a gente. A gente tem que se respeitar, se valorizar. Por quê? Por que eu gosto tanto disso? De se valorizar? Porque a gente só vai atrair coisas de valor se a gente se valorizar. Valor atrai valor. Valor atrai valor. Ok? Valor. Guarda isso. Valor atrai valor. Se você não se valoriza, você não vai atrair coisas de valor. Você não vai atrair um relacionamento de valor. Você não vai atrair uma profissão de valor, um trabalho de valor, amigos de valores. Entende? Então por isso que é tão importante a gente se valorizar. Por isso que é tão importante a gente se amar. Por isso que é tão importante a gente buscar a nossa verdadeira essência, que é a essência que Deus colocou dentro de todos nós, né? Mas a vida, o decorrer da nossa história, a gente vai dependendo da aprovação das pessoas, a gente vai criando traumas, coisas que a gente vai dependendo da aprovação das outras pessoas. Mas existe sim esperança, existe sim uma maneira da gente alcançar de volta, buscar dentro de nós, igual aquela mulher que tinha um colar com as dracmas e ela perdeu uma, com 10 dracmas, né? E ela perdeu uma. Então, e ela fez o quê, gente? O que aquela mulher fez? Ela acendeu a luz da casa dela e começou a procurar. Então, faz igual essa mulher. Acende a luz da tua casa, a luz aí dentro das suas emoções, da sua alma, e começa a vasculhar onde foi que você perdeu a sua verdadeira essência. Aonde foi que aí dentro estava a sua verdadeira essência, a sua autenticidade, a sua espontaneidade, a sua sinceridade, a sua verdade, né? Busca aí dentro aonde que está, aonde que você deixou, aonde que você deixou acumulado, em qual cantinho da bagunça está a sua verdadeira essência. Né? A gente tem um medo de errar muito grande. Jesus fala assim, nem eu te condeno, quer dizer, a gente mesmo que fica se condenando. A gente que se condena. Jesus não condena a gente. É a gente que se condena, quer dizer, você erra e você fica se culpando porque você errou. Às vezes você errou, né? Tem uma frase que eu acho linda, que diz assim, tudo bem, errei, é mais uma forma que eu aprendo de como não fazer. Errei, tudo bem, né? Às vezes a gente fica se maltratando. Você já se pegou? Eu já peguei fazendo isso, gente. Às vezes eu faço alguma coisa, errei, quebrei, enfim, e eu fico assim, nossa, que burra. Gente, olha o que eu tô dizendo pra mim mesma.
Às vezes eu falo, caramba, muito burra, foi muito burra. Por que eu fiz isso? Que burrice. Gente, olha a maneira que a gente se trata. Olha a maneira com que eu me trato, que eu tava me tratando. Não, hoje eu aprendi, não, tudo bem. Aprendi mais uma forma, mais uma maneira de como eu não devo fazer. Não se trate com tanta frieza. Não se trate dessa forma. Jesus não te trata assim. Jesus não quer isso pra você. Você já viu uma criança chamando ela mesma de burra? Nossa, eu sou muito burra. Não. Jesus não quer isso pra gente. Não se maltrate. Não faça isso com você mesmo. Né? Tem mães que fazem isso, os pais que fazem isso com seus próprios filhos. Né? Então, assim, a palavra ela tem poder. Não vamos ficar nos maltratando, não vamos ficar falando essas coisas pra gente. Né? Não vamos nos maltratar. O Senhor nos ama, o Senhor pagou um alto preço por nós e sem merecermos. Então, se Ele pagou um alto preço por nós sem merecermos, eu vou ficar me tratando desse jeito? Gente, o mundo te trata como você se trata. Se você ficar se tratando mal, as pessoas vão te tratar mal. Porque se tem alguém que tá te desmerecendo, se avalia, será que você não tá fazendo o mesmo por você? Você não tá primeiramente se desmerecendo? Se alguém tá te tratando mal, se alguém tá te humilhando, será que primeiro você não se humilhou, você não se tratou mal? Valor atrai valor. Gente, não adianta. Nós somos reflexo do mundo exterior. O mundo interno é reflexo do mundo externo. O mundo interno é reflexo do mundo externo. Se as pessoas estão te maltratando, começa a se avaliar. Você também deve estar se maltratando. Você maltratando você mesmo. A única pessoa que você tem, tirando Deus. Lembra, gente, daquilo que eu falei? Tenha cuidado como você anda se tratando, porque as pessoas vão te tratar igual. As pessoas vão te tratar igual. Aí você vai perguntar assim, poxa, ninguém me ama. Você tem se amado? Eu já fiz um vídeo assim aqui no meu Instagram. Se você não se sente amado pelas pessoas, talvez está faltando amor da sua parte para com você mesmo. Porque Jesus fala que a gente deve amar o próximo do mesmo jeito que a gente se ama. Então, se você tem amado, às vezes, você tem amado mal o seu próximo porque você não tem se amado também. Então, você só pode dar aquilo que você conhece. Se você conhece esse tipo de amor, é o amor que você vai dar. Aí a pessoa não vai te retribuir porque ela é mal amada. Mas se você não ama a pessoa direito, por que será? Porque você tem se amado daquela forma. Porque você tem se amado mal. Porque a sua verdadeira essência está tão distante de você que ficou indiferente. As pessoas não veem isso. As pessoas te tratam mal. Por quê? Será que não é você que tem se tratado mal em primeiro lugar? E você atrai isso para sua vida? Valor atrai valor, gente. Valor atrai valor. E sem mais demoras, eu quero ler a palavra aqui com vocês rapidinho. E olha só que palavra tremenda, gente, tá? Deus colocou esse louvor no meu coração, mas eu nem me tinha percebido que a palavra era parecida. Né? Mas Deus é perfeito. Olha só, a gente vai ler hoje Romanos. A gente vai continuar no capítulo 8, mas a gente vai já pro versículo 28. Que diz assim, olha o que Romanos fala pra gente. Olha o que a primeira carta de Paulo fala pra gente. Olha só. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, nós somos a imagem e semelhança, nós fomos chamados por Deus de acordo com o seu propósito,
para o seu propósito. Por isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para cumprirmos o propósito que Ele predestinou pra gente, né? Então, nós somos para sermos conforme a imagem do seu Filho. Para sermos conforme Jesus Cristo foi. Jesus Cristo é o nosso exemplo. A fim de que Ele seja o primogênito, mas nós também somos filhos e somos todos irmãos, né? Nós somos muitos, você é meu irmão, eu sou sua irmã. Nós somos filhos de Deus e filhas de Deus, né? E os predestinou também, os chamou. E aos que chamou, Ele também justificou. Então, nós somos chamados, somos justificados, e ao que justificou, também glorificou. Então, também nós somos glorificados. Por isso que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E também estamos assentados ao lado de Cristo Jesus, lá nas regiões celestiais. Por quê? Porque também nós somos feitos filhos. E que diremos, pois, diante dessas coisas? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não tem para que eu ter medo. Eu não preciso ter espírito de medo, porque Ele é comigo. E se Ele é comigo, não tenho por que temer. Se Ele é comigo, eu não tenho para que me preocupar. Porque se Ele é por mim, então quem é que vem contra mim? Ninguém pode, porque Ele é comigo. Amém? E aquele que não poupou o seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Ninguém tem autoridade de te acusar, querido. Ninguém pode te acusar. Porque você é filho, porque você é filha de Deus e Ele te justificou. Então ninguém tem autoridade para apontar a mão diante de você e te acusar de alguma coisa. Ninguém tem essa autoridade. Por isso que eu falo, você não precisa da aprovação de ninguém, porque ninguém tem a autoridade de acusar você. Porque Ele te justificou. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quer dizer, nós não temos só o Espírito Santo, mas temos Cristo Jesus. Porque não basta o que Ele fez por nós, Ele também está à direita do Pai, a interceder pela minha e pela sua vida. Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por ti enfrentamos todos os dias a morte. Somos considerados como ovelha destinadas ao matadouro. Isso aqui Paulo fala na questão da perseguição, mas eu também interpreto da forma que todo dia quando fala assim, enfrentamos a morte todos os dias, sabe por quê? Porque todo dia o velho homem se levanta, para poder corromper aquilo que Cristo, a obra que Cristo tem feito na nossa vida. Todo dia a gente tem que quieta-te alma. Todo dia a gente tem que matar a nossa carne. Todo dia a gente tem que matar o nosso ego. Todo dia a gente tem que matar os nossos achismos. Todo dia a gente tem que matar os nossos traumas. Todo dia a gente tem que matar um leão, né? Que dizem, né? Todo dia a gente mata um leão por dia, né? Então, todo dia. Nós somos a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos pecaminosos. Isso a gente tem que matar todo dia também. Todo dia a gente tem que matar. Todo dia a gente mata. Todo dia, por amor a Ele, nós enfrentamos a morte. Todos os dias. Nós morremos. Porque o velho homem sempre quer ressuscitar de vez em quando. Na maioria das vezes. Quando é um momento de discussão, um momento avassalador, um momento que você tem que dar outra face e você não quer, e você quer revidar. É um momento que você é humilhado, injustiçado e você quer justiça. Então, todo dia, a gente tem que matar o velho homem. Todo dia. Todo dia. Então, nós somos também considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Porque todo dia a gente tem que morrer.
Mas em todas, guarde esse versículo. Mas em todas as coisas, todas, não é em algumas, são todas. Guarda isso dentro de você. Que isso venha estar dentro de você. Isso venha entrar, porque isso aí faz parte da sua essência. Escuta isso aqui que Paulo está dizendo. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ser vencedor faz parte da tua essência. Ser vencedor, vencedora, faz parte da sua essência. Ok? Ser vencedor e ser vencedora faz parte de quem você é, da identidade que Cristo te deu. Você já viu o nosso Deus perder? Eu nunca vi. De Gênesis a Apocalipse, eu nunca vi o nosso Deus perder. Ele não perde uma batalha, porque Ele é vencedor. E olha o que a Bíblia me fala. Que em todas as coisas, eu sou mais, você é mais que vencedora. Porque Ele te amou. E isso faz parte da sua essência. Você nasceu para vencer. Porque você é filho e você é filha de Deus. Então você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. E isso foi uma das coisas que se perdeu ao longo da sua vida. Mas a palavra te diz que em todas as coisas você é mais que vencedor. Em todas as coisas você é mais que vencedor. É todas. Então você, como filho, você que tem a essência divina que Deus te deu, que você cresceu, que você nasceu para ter, você é mais que vencedora. Você nasceu para vencer em todas as coisas. Em todas. Sabe quando Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância? Praticamente Jesus está falando assim, eu vim para que você resgate tudo aquilo que você perdeu. Porque quando a gente perde algo, é quando você tem. Você não perde algo que você não tem. Então, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, resgate a essência, a minha essência que habita dentro de você. Resgata aquilo que eu te projetei para ser. Gente, não é eu que estou falando isso. É a palavra. É a palavra de Deus que está dizendo. Não sou eu. A Bíblia fala que eu sou vencedora. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. A gente não fala isso. Então toma posse. Sinceramente, toma posse de cada palavra que a Bíblia diz que você é. Isso aqui faz parte da sua identidade. Isso aqui faz parte de quem você é. Você nasceu para vencer em todas as áreas. Você nasceu para ter um relacionamento vencedor. Você nasceu para ter uma vida profissional vencedora. Você nasceu para ter uma vida com Deus vencedora. Você nasceu para ter um relacionamento com as pessoas vencedor. Tá? Vencedor, o que é vencer? Vencer dá certo. Vencer é ganhar. É obter êxito. Isso é vencer. Então você nasceu para vencer. Então eu posso essa palavra. Agarra ela. Porque quando eu li isso aqui, eu falava isso aqui na igreja, um versículo decorado. Eu sei falar, mas todas as coisas são, né? Todas as coisas
Em tudo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 17b, amém. Eu falava isso na igreja. Só que quando eu li isso, eu falei, cara, isso aqui é diferente. Isso aqui faz parte da minha identidade. Jesus me chamou por isso aqui. Então é isso aqui que eu sou. A Bíblia diz que eu sou vencedora, eu tomo posse do que a palavra me diz, porque isso aqui é a boca de Deus falando. Então se a palavra diz que eu sou, eu tomo posse porque eu sou. Eu não nasci pra perder. O meu Deus não nasceu pra perder, ele não perde uma batalha. Então eu sou vencedora. Você é vencedor, você é vencedora. Você nasceu pra vencer. Talvez isso que você possa estar passando é só uma leve e momentânea tribulação. Isso aí é só mais uma coisa que Deus vai usar pra fazer testemunho através da sua vida. Amém? Deus só vai usar isso aí pra usar como testemunho. Mas o que eu falei na live de segunda-feira. A gente não tem como comparar a obra que Deus quer fazer na nossa vida com um pequeno momento de dificuldade. Um momento que a gente passa difícil. É pequeno comparado da grande obra que Deus tem na nossa vida. É muito maior. Deixamos de ser vítimas e comecemos a ser heróis aprendiz, que aprende com a situação que passou, ressignifica e se torna mais valente. Deixa essa capa de vítima e veste a capa de vencedor, porque todas as coisas cooperam para o bem. São todas. Não são algumas, são todas, tá? E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, ok, é que muitas das vezes, tá? Sabemos que o nosso adversário é contra nós, ok? Isso é um fato. O nosso adversário, ele é contra nós. Mas a pergunta que eu quero fazer é: o que você decide fazer? Você prefere concordar com o que Deus fala, que Ele é por você? Ou você prefere acreditar no nosso adversário? Né? O que você decide? O que você escolhe acreditar? No que Deus fala? Deus fala que você é vencedor? Que isso faz parte da sua essência? Ou você prefere acreditar naquilo que os outros dizem a seu respeito? Sabe por quê, querido? Tem muitos que falam coisas a nosso respeito só pra... Porque, na verdade, gente, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele sabe o ponto certo aonde vai te atingir. Ele não é burro, tá? Ele não é burro, não. Ele é muito inteligente. Então, ele sabe aonde que vai atingir você, ele sabe o teu ponto fraco. E ele vai usar esse ponto pra te desestabilizar. Ele vai usar onde te dói mais pra tirar você do caminho. Ok? É isso mesmo. Então, para de se torturar. Para com isso. Às vezes a gente fica se culpando, se torturando, né? Como eu tava falando antes. A gente fica se torturando. Mas, gente, uma coisa que eu quero dizer bem clara pra vocês. Não são as pessoas que estão contra nós. Tá? A nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é. Nossa luta é contra principados e potestades. E é o inimigo, é o adversário que está contra você. Não são as pessoas. Ele só usa a boca das pessoas. Né? Só isso que ele faz. E é muito triste dizer, mas a gente às vezes tem que descobrir que as pessoas também estão contra nós, né? Existem sim pessoas que estão contra nós. Infelizmente. Existe. Existe sim muitas que se deixam ser usadas para nos atingir. Mas existem algumas pessoas sim que estão contra nós. Infelizmente. Infelizmente, né? Mas eu quero dizer pra vocês uma coisa, gente. Existe uma esfera espiritual
E existe uma esfera natural, tá? Existem duas esferas. E na esfera espiritual, o nosso adversário nunca trabalha sozinho. Nunca. Jamais. E ele também trabalha através da esfera natural, que é como? A esfera natural é quando ele usa pessoas, ok? A esfera natural é a nossa aqui. Então, ele usa pessoas na esfera natural, mas na esfera espiritual ele também trabalha. Então ele trabalha nas duas formas, né? E ele ataca. Gente, é simples, ele ataca a nossa confiança, sabe? Através das coisas que as pessoas dizem, ok? Às vezes sim, às vezes seu pai te falou algo que te entristeceu, sua mãe falou algo que te entristeceu. Às vezes sim, as pessoas que a gente mais ama, gente. As coisas que mais doem na gente vêm das pessoas que a gente mais ama. As coisas que mais doem na gente vêm das pessoas que a gente mais ama. Porque quando é uma pessoa insignificante pra gente, e não que a pessoa seja insignificante, não tô dizendo isso. Tô dizendo assim que pra gente não faz diferença, sabe? Mas, por exemplo, se for teu pai, se for tua mãe, se for tua avó, se for teu irmão, se for teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, é claro que dói. Dói muito. E às vezes também nós somos essas pessoas que emprestamos a nossa boca. Sabe? Então, por isso que eu falei. O nosso inimigo, ele ataca, sim, a nossa confiança através das pessoas que dizem as coisas pra gente. As pessoas que falam com a gente. Falam coisas que atacam não só a nossa confiança, mas nossa autoestima, que nos criticam, que nos ofendem, que fala que nós não somos capazes de fazer isso ou aquilo, que aquilo que a gente fez não tá bom. E não é uma crítica construtiva, não é algo que vai te ajudar a fazer melhor. É pra magoar mesmo. Às vezes é na intenção de, sabe? Numa intenção já maliciosa. Isso acontece, né? Mas ataca e dói. Você sabe que dói, ok? Você sabe muito bem. Mas ele pode até fazer com que a gente se sente indignado ou rejeitado por causa das palavras, da atitude dessas pessoas, sim. Mas é ele atuando por trás. É ele. É ele que usa essas pessoas pra nos cegar mesmo. E aí a gente fica acreditando em mentiras. E aí a nossa verdadeira essência vai ficando de lado. A nossa verdadeira essência vai ficando de escanteio. A nossa verdadeira essência, ela vai ficando lá no fundo, num lugar tão escuro e tão secreto que às vezes nem a gente consegue achar. De tão escondida que ela ficou. Né? Mas, de verdade, qual é a importância da opinião das pessoas pra nós? Né? Será que a gente está pensando por nós mesmos ou a gente sempre está concordando com a opinião de todo mundo? Né? A pessoa pode te falar alguma coisa, mas quando você tem uma certeza, você vai contra aquela opinião. Às vezes a pessoa, você nem pediu a opinião e você fala assim, nossa, eu acho que isso aqui ficou muito bom. Aí a pessoa fala assim, nossa, não ficou tão bom assim. Mas dentro de você, você tem uma certeza de que aquilo tá certo e que aquilo tem que ser. Você fala assim, não, pra mim tá bom. E é assim que vai ficar. Quer dizer, você não se traiu, você seguiu aquilo que você sentiu, né? Você sentiu que tava certo e é isso. Tudo bem. Você não se traiu, né? Às vezes, gente, a gente já tem certeza. Mas quando a gente não tem certeza, a gente pede opinião, não é? Então não tem pra que você se preocupar. Não precisa se importar, não precisa pedir
opinião aos outros. Você pode pensar por si mesmo e você pode avaliar. Quando você tem dúvida, você pede. Mas quando você tem certeza, não tem pra quê ter opiniões diferentes, né? Quando a gente tem convicção daquilo, né? Então, o que eu perguntei pra vocês, não precisa ficar pedindo opinião de todo mundo. Se a opinião, o julgamento, ou enfim, as atitudes das pessoas com a gente, né? Às vezes são inspiradas mesmo pelo próprio inimigo, né? Gente, isso é real, tá? O que eu tô dizendo aqui pra vocês. Isso é verdade. Tem opiniões, julgamentos, críticas, tá? E atitudes, tá ok? Das pessoas com a gente que não é inspirada por uma coisa boa. É inspirada pelo nosso adversário. Porque a intenção dele, a intenção da pessoa, gente, não é nem sempre te ferir. Mas a intenção do adversário é o que tá por trás da pessoa, entendem? É o que tá por trás da pessoa. Não é, às vezes, nem a intenção da pessoa te ferir, mas a intenção de quem tá atuando por trás quer ferir a tua confiança, quer fazer você ficar traumatizado, quer fazer você ficar, né, se sentindo mal, que vai atacar a sua confiança, vai atacar a tua essência. E cada vez que a gente vai deixando essas coisas entrar em nosso coração, a nossa verdadeira essência ela vai ficando cada vez mais longe. Vai ficando cada vez mais escondida, vai ficando cada vez mais de descanteio dentro da gente. E a gente começa a se moldar aos padrões daquilo que a gente ouve das pessoas. Se alguém fala que você não é capaz, você acredita que você não é capaz, vai tudo de você acreditar. Se alguém fala alguma coisa pra você e você não acredita, você não toma pra si, ok. Mas a maioria das vezes não é assim. Dependendo do nosso momento ali, do estado das nossas emoções ali naquele momento, você se deixa bater. E aquilo ali se torna uma verdade pra você. Não é? Então, gente, às vezes sim, na maioria das vezes, a opinião, o julgamento e as coisas, tudo que as pessoas falam pra gente, tá? Elas são inspiradas sim pelo nosso adversário, porque a intenção dele sim é te ferir, é te magoar, tá ok? É você se distanciar cada vez da verdadeira essência que Deus deu pra você, ok? Essa é a intenção dele. E então a gente deve resistir às pessoas, tá? A gente deve resistir ao que essas pessoas pensam, do que as pessoas dizem. A gente tem que resistir, em vez de concordar. Se alguém fala pra você assim, nossa, você é feio, você é feia. Aí você se olha no espelho, ai, você tem razão, realmente isso aqui poderia estar mais bonito, né? Não. Você é imagem e semelhança de Deus. Não aceita isso. Olha isso aqui, gente. Vai muito do que você concorda. Não concorde com esses pensamentos, com essas palavras ditas maliosamente, aonde por trás só tem uma pessoa, tem um serzinho do mal querendo, tem um serzinho do mal ali querendo te ferir, querendo te magoar. Não aceita isso, não. Não concorde com isso. Não concorde com essas coisas. Não aceita esse tipo de palavra. Não aceita essas palavras. Não aceitam isso. Não aceitem. Isso não vem de Deus, gente. Alguém vem pra te falar uma palavra que vai te ferir, que vai te magoar. Essa pessoa tá totalmente mal intencionada. Por trás dela tem um adversário que só quer te afastar cada vez mais da essência divina de Deus que Ele te deu. Aí essa pessoa chega pra você e fala pra você assim, ah, você é burro. Aí você aceita isso. Você aceita essa palavra. Ah, você é desengonçado. Ah, você é magra demais, você é gorda demais. Você aceita. Você aceita isso, sério? Você aceita isso como uma verdade presente de você? Essas palavras só vão te envenenar por dentro. Essas palavras só vão te fazer se tornar uma pessoa amarga. Não aceite essa palavra. Não aceite essas palavras. Isso está te afastando da sua verdadeira essência.
Isso só vai entrar pra dentro de você se você permitir, se você concordar. Então não concorde. Não concorde com essas palavras, com esses venenos que as pessoas lançam pra você. Porque as pessoas até falam, mas elas estão emprestando a boca dela pra um ser que só quer te afastar da sua essência. Porque uma pessoa que é afastada, que não entende a sua verdadeira essência, ela vive uma vida totalmente escassa. Ela vive uma vida medíocre. A pessoa que aceita isso entrar dentro de você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa cheia de trauma, uma pessoa que não vive a sua verdadeira identidade. É uma pessoa que vive exalando energia negativa. É uma pessoa que vive exalando amargura, ressentimento. Não é uma pessoa feliz. Não é uma pessoa feliz. E isso vai nutrindo, isso vai sugando a nossa energia. Isso vai sugando a nossa felicidade. Isso vai sugando a nossa fé. Isso suga a nossa confiança. Isso suga a nossa identidade. Isso suga a nossa verdadeira essência. Então não concorde. Quando as pessoas falarem, resista. Resista. Resista quando as pessoas falarem mal, falarem coisas, opiniões, julgamentos, atitudes, críticas, que você sabe que tem algo malicioso por trás da boca dessas pessoas. Não concorde. Libera a palavra. Você é o que a Bíblia diz que você é. A gente sabe que Deus é por nós. A palavra fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você sabe, se Deus é por nós, então não deve se importar você. Se a palavra fala que Deus é por você, então não se importe com o modo como a gente se sente ou o modo como as pessoas pensam ao seu respeito. Se Deus é por você, não se importe. Não se importe. Se Deus é por você, não se importe. Ai, ai. Não se importe com o que as pessoas pensam do respeito. Não se importe. Não se importe. Há muito tempo atrás, tem um filmezinho. Eu lembro quando eu era criança, eu adorava ver os filmes da Barbie. E num desses filmes eu gravei uma frase. Que olha só, gente, eu tinha tipo que os meus 10, 11 anos. E no filme da Barbie, uma das bonequinhas lá falava assim: o que os outros pensam de você não é da tua conta. E eu gravei essa frase até hoje pra minha vida adulta. Eu levei ela pra minha vida adulta. O que os outros pensam de você não é da sua conta. Seja bom, seja ruim, não quero saber. Não me importa o que as pessoas digam de mim. Não importa o que você acha. O que importa é o que as pessoas à minha volta, as pessoas que eu amo, se importam comigo. Pensam ao meu respeito. Eu me importo com aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Se eu tô agradando a Ele e a mim. O que eu penso ao meu respeito? O que eu penso sobre mim mesma? Isso é o que importa. Agora, o que os outros pensam de mim não é da minha conta, não me interessa. Ok? Pega essa frase. Pega essa frase pra você. Ok? Pega essa frase pra você. Então, a Bíblia fala, né, aqui em Romanos 31, que quem pode estar contra nós, né? Porque Deus é por nós. E se no nosso lado, né, e se Ele tá do nosso lado, o que os outros podem fazer? Nada. Né? Se Ele é por nós, o que os outros podem fazer, gente? Pode fazer nada. Pode fazer nada, pode fazer nada. E eu queria comentar também com vocês, porque em Hebreus 13:6 também fala algo semelhante, tá? E ele enfatiza um ponto surreal, que diz assim: podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, e eu não temerei.
Então Ele me ajuda, Ele te ajuda. Então não tem pra que temer. Não tem pra que temer, né? Não tem pra que temer. O que podem fazer os homens? O que pode fazer as pessoas, a sociedade? Ele é por mim. Ele me ajuda. Ele me auxilia. É o meu auxiliador. Eu não tenho pra que temer nada. Isso é a palavra que diz também, tá bom? Então, a maioria de nós, até um certo ponto, precisa ser liberto, sabe? Até um certo ponto a gente precisa de liberdade. A gente precisa ser liberto do medo das pessoas e de se importar, sabe? E de se importar demais com o que os outros pensam da gente. Isso não faz parte da nossa verdadeira essência. Ficar preocupado. Ai, meu Deus, o que será que fulano tá pensando? Meu Deus, o que será que fulano tá pensando de mim? Ai, meu Deus, ele isso. Né? Vamos aí pelos exemplos normais. Relacionamento. Ai, meu Deus, o que será que fulano pensa de mim? Aí você faz alguma coisa que você, né? Enfim, viu que fulano não gostou. Mas não é quando você erra, tá, gente? Eu falo quando você age naturalmente. E você fica preocupado pensando o que fulano tá achando, se fulano gostou da sua atitude, se ele não gostou. Gente, desculpem a palavra, mas dane-se o que fulano tá achando. Pouco importa o que fulano tá achando, o que ciclano tá achando. Não importa. Importa o que Deus pensa ao seu respeito e o que você pensa ao seu respeito. É isso que importa. Ok? Então a gente tem que ser liberto disso, liberto do medo das pessoas, liberto de se importar demais com o que as pessoas dizem, pensam ou falam a nosso respeito. Nós temos que ser libertos, que Deus nos liberte dessa necessidade de aprovação. Gente, na época de Jesus, teve muitos que acreditaram nele, teve muitos que creram na obra de Cristo Jesus, teve muitos que criam que Jesus era o Messias, mas por medo de serem rejeitados pelos fariseus, eles não assumiam isso publicamente. Eles não assumiam isso publicamente. Ok? Eles não assumiam isso verdadeiramente. Vou até beber uma água, que me empolguei. Então muitos criam em Jesus, mas eles ficavam presos à opinião dos fariseus. Eles ficavam se importando que os fariseus iam pensar. Ah, mas o que ele vai pensar de mim? Né? O que ele vai pensar de mim? O que eles vão pensar? Se eu falar que eu acredito em você, se eu falar que eu creio que você é o Messias, o que eles vão pensar de mim? Gente, isso é muito atual. Aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas acontece ainda até hoje. Só que com a gente, né? Então vamos buscar e libertar, porque a criança lá atrás, que um dia você foi, ela não se preocupava com o que os outros estavam pensando nela, não. Ela tava correndo, ela tava brincando, ela tava se divertindo, brincando na terra, brincando na lama, andando descalço pela rua. Porque ela não se importava se a pessoa tava olhando a performance dela. Nossa, criança suja. Nossa, criança levada, né? Nossa, não sei, eram os adultos que já estavam todos contaminados, que ficavam falando, nossa, fulano levado, né? Nossa, fulano é isso, nossa, fulano é aquilo. Isso eram os adultos que falavam na época, né? Que já estavam tudo corrompido, com as suas essências tudo já guardadas, que estavam não sei aonde dentro delas. Mas a criança, ela é autêntica, ela tira o chinelo, ela anda descalço, ela se suja na terra, ela anda na lama, ela se diverte. Ela corre, ela pula, ela cai, ela levanta, bate a poeira, e ela levanta e ela prossegue, ela vai em frente. Ela não fica pensando que as outras crianças... Olha que legal, quando a gente entende, quando a gente convive com pessoas que entenderam também a sua verdadeira essência, elas são livres. Quando a gente anda com pessoas livres também, a gente só vive e a gente é feliz, né? Porque quando a gente é criança, a gente tá brincando com outras crianças. Por acaso uma criança fica julgando a outra, nossa, tá descalço. Nada, ela tá descalço também, ela também tá brincando, ela também tá se divertindo. As crianças se juntavam, tiram o chinelo, elas correm, elas brincam, elas se sujam, elas são livres, elas não estão preocupadas se a outra criança vai olhar pra ela e falar assim, suja. E tá entendendo o que eu tô querendo dizer, gente? Isso aqui é muito precioso, né?
Isso é muito precioso. A criança ela não tá nem aí. Ela só quer viver, ela só quer se divertir, ela só quer brincar com outras crianças. Ela não tá preocupada com necessidade de aprovação de ninguém. Ela não tá... A criança, quando a gente é criança, a gente não tá nem preocupado se a mãe vai brigar ou não com você, se você tirou a sandália e voltou com o pé sujo pra dentro de casa. Não tá. Ela tá feliz da vida, ela não tá nem aí. Ó, ela não tá nem se importando se depois vai ter que tomar banho, vai ter que escovar o pé, porque voltou com o pé sujo. Ela é feliz, ela vive na sua essência. Sem necessidade, sempre se preocupar com a necessidade de aprovação. Eu creio que é por isso que Jesus fala, gente, temos que aprender a ser como as crianças. Sem se preocupar com a necessidade de aprovação de alguém. Voltemos a ser como criança. Vamos lembrar da nossa época de infância. A gente não estava se importando se o coleguinha fez maldade com a gente ou nos machucou. A gente esquecia, já a gente estava brincando de novo. O que importa era a brincadeira. O que importa era a gente se divertir. Isso era o que importa. Né? A gente não estava preocupado se o outro magoou, se machucou. Nada. Depois que passava a ardência do machucado, aquele ralado, você ia voltar a brincar de novo. Ai, gente, que delícia era ser criança. Que bom, né? E a gente não precisa se preocupar, né? Olhar desesperadamente que todos olhem, digam, que pensam da gente. Não tem que se importar. Não tem que se importar. Né? Acho que na verdade as pessoas que precisam sempre da aprovação dos outros querem desesperadamente que todos olhem pra ela e digam assim, olha, isso aí que você fez, hein? Perfeito, perfeito. A gente sempre quer olhar um perfeito, né? A gente sempre quer escutar um perfeito. Ah, isso aqui, oi, tá perfeito. Aí você fica assim, aqui fulano, o que você achou? Gostou? Tipo, você gostou, você já aprovou, mas você quer aprovar, né? Mas você quer aprovar. Então você chega, gostou, fulano? Aí, ah, perfeito. Aí às vezes você gostou. Aí a pessoa fala assim, não gostei. Aí você já começa a ver defeito no que você olhou e gostou e não viu defeito. Né? Necessidade de aprovação. E a gente quer em tudo que faça. Quer escutar um perfeito de alguém. Perfeito, fulano, tá ótimo. Aí se não tá ótimo, você fica aqui. Se a pessoa olha pro que você fez, você mostra, a pessoa fala que não tá bom, né? Aí tem algum problema. Mas, gente, até com a nossa aparência, principalmente com a nossa aparência, a gente fica grilado. Às vezes você colocou uma roupa que você gostou, que você acha assim, nossa, tô linda, tô lindo, maravilhoso, maravilhosa. Aí você, por querer escutar, porque às vezes a gente quer escutar um elogio, né, gente? Às vezes a gente quer escutar um elogio. Às vezes a gente quer escutar um elogio. Aí a gente pergunta assim, ei, fulano, tá legal? Tá bonita? Tô bonito? Aí a pessoa vira pra você, então, não tá muito legal essa roupa aí não, né? Gente, eu faço assim, minha dica. Se eu coloco uma roupa e eu me sinto muito bonita com ela, eu não peço opinião de ninguém, tá? Nem do meu esposo, não peço mesmo. Se eu me sinto bem, se eu tô me sentindo bonita, se eu tô me sentindo bem, eu não ligo. Se eu gostei, se eu não tô com dúvida de que tá legal ou não, eu não pergunto. Eu vou do jeito que eu tô. Tô linda, maravilhosa e simbora que Jesus é com a gente. Não é? Nem tudo a gente tem que ficar pedindo. Se você gostou, se você achou que tá bom, não precisa ficar pedindo opinião, ok? Às vezes, eu vou falar uma coisa que é bem comum aqui. Às vezes a gente fica assim, a gente nem precisa perguntar. Às vezes as pessoas dão opinião assim, na lata, né? Às vezes a pessoa chega pra você, você tá ali num lugar, aí a pessoa te encontra
Todo mundo já escutou isso aqui, gente. Vocês podem ter certeza que todo mundo já escutou isso aqui. Ó. Oi, fulano, quanto tempo? Nossa, você engordou, né? Gente, em nome de Jesus, se você é essa pessoa que faz isso, não faça. Isso é muito feio. Gente, a vontade de sair da essência, né? É grande. Ou senão, oi, fulano, a pessoa tem um tempão que não te vê. Nossa, fulano, você emagreceu muito. Meu Deus do céu, tá muito mega. Tem que engordar, hein? Eu falei, gente do céu. Dá vontade de cantar aquela música assim. Toma conta da sua vida, né? Enfim. Mas isso acontece, gente. E tem pessoas que aceitam isso. Entende? Tem pessoas que aceitam isso como uma verdade. Às vezes alguém chega pra você, tá gordo demais, tá magro demais. Sem você pedir opinião. Gente, quem tá gordo demais, enfim, sei lá. Se a pessoa tá feliz com o corpo dela, a gente não tem que se meter nisso. Cada um faz o que quer. Às vezes a pessoa tá gordinha, aos seus olhos ela tá gordinha, aos teus olhos tá legal o cabelo curto, aos seus olhos não tá legal o cabelo curto, é melhor o cabelo grande. Mas é a pessoa que sabe. Né? Então assim, às vezes a nossa língua ela é emprestada mesmo pro adversário para poder ferir, porque isso pode ferir, a gente não sabe. Às vezes a pessoa tá passando por alguma situação, algum problema, e a gente tá aqui querendo dar nossa opinião, querendo, né? E opinião a gente dá quando é pedido, quando não é pedido a gente não dá não, tá? Né? Então assim, a gente magoa. Então vamos ter sabedoria. Vamos ter sabedoria, né? É a nossa verdadeira essência, não é ficar ofendendo. Eu nunca vi uma criança falando mal de outra criança. Eu nunca vi uma criança ficar ofendendo a outra. Você já viu? Eu, quando era criança, eu não tenho lembrança de ficar brigando assim, de ofender, sabe? Tipo como adulto ofende, como adulto briga. Eu não lembro disso. Acho que criança não faz isso, não. Ok? Eu tô dando a criança, por exemplo, tá, gente? Porque todos nós já fomos crianças. Ok? Então, se a gente tentar ser perfeito, o tempo todo a gente vai se decepcionar. Porque perfeito ninguém é. Perfeito só Deus. Ok? Todos nós temos as nossas imperfeições. Temos nossas qualidades, mas temos nossos defeitos. Ok? Então, é melhor a gente aceitar. Eu não sou perfeita. Eu erro. Mas eu erro e aprendo também uma nova maneira de como não fazer. Pra poder tentar não errar mais. Né? Esse é o intuito de você aprender com o teu erro. Ok? Então, é algo que não funciona porque nós, né, você e eu, nós somos seres humanos imperfeitos. Então, assim, não tem como a gente querer perfeição. Não dá. Na nossa aparência, nas coisas que a gente faz, não tem como esperar perfeição. A internet, ela vende muito isso, uma imagem perfeita, um corpo perfeito, né? Que não é nem um corpo perfeito, porque é o que a sociedade impõe que é bonito e a gente começa a olhar achando que aquilo ali é bonito, mas existe vários tipos de beleza, né? Não existe um mais bonito, um mais feio. Não, beleza é diferente e acabou. Tudo que Deus fez é perfeito, tá bom? Tudo que Deus fez é perfeito. As coisas que nós fazemos são imperfeitas porque nós não somos perfeitos, mas Deus, segundo a sua imagem e semelhança, nós somos perfeitos, ok? Isso é ótimo, isso é uma benção. Então, mesmo que a gente pudesse, sei lá, manifestar a perfeição, sabe? Algumas pessoas nunca ficariam insatisfeitas simplesmente porque elas são infelizes. Dá pra entender? Então, assim, mesmo que a gente... Mesmo se a gente pudesse manifestar a perfeição, tá? Mesmo se a gente pudesse manifestar a perfeição, se a gente pudesse ser perfeito, algumas pessoas ainda assim ficariam satisfeitas. Ok? Porque a questão são as pessoas, não somos nós. Nós não podemos agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. E ele era perfeito. Né? E ele era perfeito. Porque as pessoas são infelizes. Muitas pessoas são infelizes, sabe? E elas nunca ficarão contentes exatamente com tudo. Até elas mudarem as atitudes delas. Muitas das vezes, não é você, é os olhos de quem vê você, é os ouvidos de quem vê você, ok? São os olhos de quem te vê.
São as atitudes das pessoas. São os achismos delas. Não é você. O problema não é você. Entende? Aí às vezes a pessoa, quando ela muda a atitude dela, ela começa a te olhar com outros olhos. Porque o problema não era você, era o achismo dela. Era a atitude dela. Entende, gente? Então a gente precisa sim ser mais confiante, principalmente pelo fato de que Deus aceita as nossas imperfeições. Deus aceita as nossas imperfeições. Ele nos aceita assim como nós somos. Deus nos aceita assim como nós somos imperfeitos. E isso pra mim já é o suficiente. Espero que pra você também. Ok? A nossa essência é ser igual ao Mestre. Nós temos as mesmas características do Mestre. E Ele sabe que nós somos imperfeitos, que temos defeito, que somos falhos, mas Ele nos aceita com imperfeição mesmo. Não é? Ele não espera a gente se tornar perfeito, porque se fosse assim o céu estava vazio, só tinha anjos, arcanjos, enfim, Deus, Espírito Santo, Pai, Filho, só isso. E embora Ele continue a trabalhar na gente, né? Embora o Espírito Santo, Jesus, continue a trabalhar em nossos corações, para que nós nos sejamos semelhantes a Cristo, não temos de nos esforçar para ganhar a aprovação nem dele, porque ele nos aceita como nós somos, e nem para ganhar a aprovação dos outros. Porque se ele é por mim e ele é por nós, não precisamos temer. Não precisamos temer ninguém que possa ser contra nós. Ninguém. Amém, gente? Deus é tão bom. Tão bom. Gente, Deus falou muito comigo através dessa live. E com você, espero que sim. Espero que sim. Tá? De verdade, eu espero que sim. Se Deus é por nós, não tem quem seja contra. Porque não existe. Se Ele é por mim, quem vai ser contra mim? Busca a sua verdadeira essência. Ela tá aí dentro. Mas ela tá. Ela não saiu não. Sabe por quê? Porque a nossa essência, a nossa verdadeira identidade, ela não pode ser roubada. Sabe por que eu acredito que o nosso adversário tenta tanto nos deturpar mesmo a nossa identidade, fazer a gente não viver a nossa verdadeira essência? Porque ele não tem uma. Porque ele não tem uma. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, gente. A imagem e semelhança. Nós temos as características dele. Deus é criativo, você é criativo. Você é herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Você é vencedor. A Bíblia é repleta de afirmações de que nós somos. Então toma posse disso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. A Bíblia diz que eu sou vencedora, que eu sou herdeira, que eu sou co-herdeira com Cristo. Então toma posse dessas afirmações. Toma posse dessas afirmações. Eu fiz, é porque eu não consigo mostrar aqui pra vocês porque eu tô usando o celular. Mas eu fiz uma afirmação. Eu fiz assim, eu sou. É até uma ferramenta também que a gente usa no coach, que são afirmações do eu sou. E eu fiz essas afirmações do eu sou, eu deixei bem no meu bloco de notas do celular. E se vocês quiserem, eu vou compartilhar aqui com vocês no Instagram o meu bloco de notas do celular, de tudo que a Bíblia diz que eu sou. Tá? Todas as afirmações bíblicas que diz que eu sou. E em uma delas está escrito que eu sou vencedora. Eu sou herdeira. E todo dia de manhã eu faço essas afirmações. Ou à noite também, eu gosto de fazer também.
Eu sou vencedora, eu sou herdeira, eu sou co-herdeira com Cristo, eu sou amada, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou perdoada, eu sou redimida, eu sou justificada. Eu sou, deixa eu lembrar mais qual. Eu sou glorificada com Deus. Eu sou filha amada de Deus. Porque a gente precisa resgatar a nossa essência. A essência que Ele nos criou para ser de quando eu era criança. Enquanto a gente descobre e pega de volta e vasculha, como aquela mulher que perdeu uma dracma, e ela acende a luz da casa para achar aquela dracma que perdeu, a gente tem que ser assim. Acende a luz aí da tua casa, aí dentro da tua alma, dentro das tuas emoções, dentro das suas crianças, e ache a sua essência que um dia você tinha. Encontre de volta a sua verdadeira essência. Encontre de volta a sua verdadeira essência. A essência que Cristo te criou para ser. Encontre ela. Porque ela te faz ser livre. Livre da aprovação, livre de achismo, de opinião. Livre. Gente, obrigada, tá, por vocês estarem até aqui. Eu vou orar rapidinho aqui pra gente encerrar nossa live, que a gente já se estendeu o tempo. Mas é tão gostoso, né? Deus é tão bom. É tão bom, é tão bom. Mas vamos lá, porque, né, a gente tem, né, que fazer várias coisas. Ai, Senhor, muito obrigada. Obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque nós encontramos a nossa verdadeira essência. Eu sou filha amada, eu sou justificada, nós somos amados, nós somos vencedores. O Senhor é por nós. Obrigado, porque o Senhor deixou em nós um pedacinho da sua essência. O Senhor deixou em nós, soprou em nós, pedaço teu. Então nós temos propriedades, características que o nosso Deus, o Senhor, nos deu. Que o Senhor tinha, que o Senhor tem. Obrigado, Pai, porque eu estamos encontrando a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade, nosso verdadeiro valor que se encontra no Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Eu te louvo, te agradeço. Que nós todos os dias venhamos caçar dentro do nosso ser e não deixar a nossa essência, não deixar os traumas, não deixar os nossos valores, não deixar todos os rótulos que nos rotularam apagar a nossa verdadeira essência. Que nós todos os dias venhamos buscar cada vez mais voltarmos a ser como éramos quando crianças, autênticos, sinceros, verdadeiros. Vivemos a nossa verdadeira essência. Senhor, nos ajude a resgatar a nossa verdadeira essência e buscar viver segundo a nossa essência. Tenho certeza que seríamos pessoas melhores, pessoas livres. Em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Eu não posso falar quem diz amém, aperta a mão de alguém, porque, né, gente? Porque a gente tá na live. Mas um dia a gente vai poder, tá? Porque, ó, falando agora pra vocês, um dia a gente vai se reunir, vamos estar assim, todo mundo junto. Porque é um dos meus planos, tá? Então anota aí. Um dia a gente vai se reunir todo mundo e a gente vai trocar essa experiência junto. Gente, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. E que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Muita paz. Mas muita paz mesmo, hein? Um big beijo no seu coração. Até sexta-feira às 9 horas da manhã.
Foi uma delícia, obrigada por quem ficou até o final, tá bom? Quem quiser, a live vai ficar salva. Você pode ver essa live aqui, no link, no feed aqui do meu Instagram, tá bom? É um prazer. Um big beijo no seu coração, gente. A live vai ficar salva, tá? Até mais. Tchau, tchau.